Seja bem-vindo ao Outro Pixel, o meu nome é Breno e nesse vídeo aqui eu vou comentar os lançamentos do mundo do terror no mês de dezembro de 2025. O último mês do ano, mas ainda assim tem algumas novidades e tem alguns jogos bem legais saindo por agora. Esse vídeo está dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os jogos que têm data confirmada e na segunda parte eu vou falar sobre as menções honrosas. São jogos que ainda estão previstos para 2025, mas que não têm data oficial confirmada. Então, bora lá! Começando com o dia 2 de dezembro, nós temos o lançamento de Sleep Awake. É um survival horror distribuído pela Blumhouse Games, que é a divisão de games daquele estúdio que faz vários filmes de terror famosos. E esse game está disponível em praticamente todas as plataformas possíveis, seja no console ou no computador. E vamos à sinopse de Sleep Awake. Na última cidade da Terra, pessoas estão desaparecendo durante o sono, e as que se mantêm acordadas passam por crises de experimentos perigosos para não dormirem. Sobreviva a cultistas violentos, forças transcendentais e o terror contínuo de adormecer para salvar a si e aqueles que contam com você. No papel de Katia, você deve sobreviver aos fiéis de vários cultos violentos e depravados, tentando ao máximo manter-se acordada. Resolva quebra-cabeça deste mundo misterioso, enquanto evita cair nas mãos dos cultistas para tentar destruir os horrores do passado. É basicamente um game de terror em primeira pessoa que tem uma pegada meio psicodélica. Me lembrou bastante Outlast Trials, talvez pela estética dos inimigos. Enfim, tem uma pegada meio Outlast. Quem está por trás desse jogo é um cara chamado Corey Davis, é o cara responsável por um jogo chamado Spec Ops The Line, que foi muito elogiado lá no passado, um game de ação, e um membro da banda Nine Inch Nails, o guitarrista da banda, se eu não me engano. O que eu achei interessante nesse jogo aqui, que é meio diferente assim, é que ele vai ter uma mecânica de você usar uma substância que é basicamente um colírio para manter a pessoa acordada. E como vai ter essa questão de você ficar acordado o tempo todo e ter que usar essa substância para conseguir ficar acordado, eu imagino que o gameplay vai se passar em dois momentos diferentes. Então, o momento que você está lidando com a realidade ali, fria, com tudo horroroso e bem sinistro, e um outro momento um tanto mais viajado. O trailer mostra bastante ação, mas também muita coisa louca assim acontecendo na tela. É um game com uma proposta um pouco diferente que me deixou bem curioso. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, ele tá com a recepção meio mista. E bora pro próximo. E no dia 4 de dezembro, nós tivemos o lançamento de Routine. Ele é um game basicamente do ecossistema do Xbox. E qual a sinopse desse game? Ele é um jogo de terror e ficção científica em primeira pessoa, ambientado numa base lunar abandonada, com um visual inspirado na visão futurista dos anos 80. Explore, investigue o ambiente e lute para sobreviver diante das ameaças desconhecidas. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse game e que foi falado inclusive por um dos desenvolvedores é que eles queriam trazer essa estética antiga da imagem analógica, de trabalhar a imagem com CRT. Isso dá um tom muito agradável para a imagem que a gente está vendo. E querendo ou não, deixa tudo muito mais bizarro. Aparentemente não é um game muito longo, está sendo muito elogiado e pelas imagens que a gente tem disponível parece que é realmente assustador. É um game que definitivamente eu quero testar em algum momento e que, se eu fosse fazer uma aposta, ele é provavelmente o game mais forte desta lista. E bora pro próximo. No dia 5 de dezembro nós tivemos o lançamento de Hell of Fear Mind Breach. É um jogo mais puxado para ação e ele foi disponibilizado na Steam. E vamos à sinopse do game. Assuma o papel do Major Axel Vex neste survival horror ambientado nas profundezas do espaço. Você embarca em uma missão para investigar um sinal de socorro vindo da base Sengona. O que começa com uma missão simples, logo se transforma em uma aterrorizante e intensa luta pela sobrevivência. O que me chamou a atenção nesse game é que ele é a mistura de Doom 3 com Half-Life. Um pouco da estética desses jogos, o visual dos inimigos, porém com umas coisinhas a mais. Ele vai ter administração de recursos, ele vai ter loot, pelo que eu entendi, você vai poder colocar armadilha para inimigos. Ele é talvez o game mais complexo dessa lista no quesito de mecânicas no geral. E bora pro próximo. E ainda no dia 5 de dezembro, nós tivemos o lançamento de Blood Refreshed Supply, que é um jogo de ação, cooperativo e disponível praticamente em todas as plataformas. Esse game na verdade é um relançamento de um game lá de 97. E vamos à sinopse dele. Mergulhe em 42 níveis emocionantes, repletos da atmosfera de Lovecraft, enquanto luta contra exércitos de cultistas, bajuladores, zumbis, gárgulas,
cães do inferno e outros horrores insaciáveis, em sua jornada para derrotar o repugnante Chernobog. Acompanhe Caleb, um pistoleiro morto-vivo, em busca de vingança contra seu antigo mestre demoníaco. Apesar de sua posição outrora poderosa como temível comandante da Cabala e um dos poucos escolhidos, Caleb e seus companheiros são traídos pelo Deus das Trevas e mortos por motivos desconhecidos. Em busca de respostas de vingança, Caleb ressuscita dos mortos para acabar com Chernobog e seus tenentes assassinos de uma vez por todas. Blood é um game antigo, ele é bem na pegada do Doom clássico, mas ele tem umas features bem legais. Ele tem um cooperativo até 8 players, e ele tem esse nome extenso porque ele é basicamente uma junção de vários conteúdos num pacote só. E desde que lançou, ele tem recebido algumas críticas, porque lá em 2019 teve também um lançamento parecido, e agora a empresa responsável pelo game faz esse novo lançamento cobrando praticamente o mesmo preço. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse game, mas pelo fato de ele ser cooperativo e lembrar o Doom, pode ser interessante testar em algum momento. E a última informação que a gente tem disponível é que em 2026 ele vai receber um port para o Switch 2. E bora pro próximo. No dia 9 de dezembro, a gente tem uma atualização do Outlast Trials. Eles estão trazendo agora o pacote Project Messiah. Meet Lilia Bogomolova. É uma nova atualização do Outlast Trials que traz um novo perseguidor, novos modos de jogo, um novo mapa e outras coisas. Eu não vou entrar aqui tanto em detalhes porque eu vou fazer um vídeo à parte só contando o que essa novidade trouxe para o game. Como não tem tanto conteúdo disponível sobre Outlast aqui no YouTube, então vou fazer uma cobertura especial sobre esse game, falando sobre a HQ que eles trouxeram também para apresentar a nova perseguidora principal. E é isso, bora pro próximo. Ainda no dia 9 de dezembro, a gente tem o lançamento de Express No. 6. É um game indie disponibilizado na Steam e que tem a seguinte sinopse: 30 minutos para o ano novo. Você é um passageiro de trem e algo terrível está se desenrolando. Pare o trem e sobreviva. Olhe através da câmera. Ela revela a verdade. O Expresso número 6, nome traduzido em português, é um jogo de terror curto e atmosférico em primeira pessoa. O nome do protagonista é Maxim. Você joga como um passageiro comum que acorda em um compartimento com chá, luzes de pisca-pisca e um rádio de ano novo. E em algum momento, algo acontece e você é deixado sozinho. Sua tarefa é alcançar a cabine do maquinista e parar o trem. Uma câmera ajudará a revelar o que está dentro dos presentes que encontrará durante a jornada. Chegue a tempo e você sobreviverá e receberá seu presente de ano novo. Não tem muito o que ser comentado desse game, mas pelo fato dele ser curto, talvez eu tenha uma chance. E bora pro próximo. No dia 10 de dezembro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem o lançamento de Dead Format, jogo de terror psicológico disponível na Steam. E vamos à sinopse. Um jogo de terror e sobrevivência que leva você em uma jornada aterrorizante por eras icônicas do cinema. Na Escócia da década de 1990, embarque numa busca desesperada pelo seu irmão desaparecido, que foi visto pela última vez obcecado por um formato de VHS misterioso. Mergulhe nas fitas, lute para abrir caminhos em mundos cinematográficos e encontre o seu irmão antes que seja tarde demais. Uma coisa curiosa sobre esse game é que é dito que nos mundos que você vai explorar dentro dessas fitas VHS, o seu arsenal vai fazer sentido com aquele mundo. Então, se você está numa fita dos anos 20, as armas que você vai ter à sua disposição vão remeter àquela época. Se você pega uma fita dos anos 80, aí já muda. Ou seja, para cada elemento vai ter o seu arsenal correspondente. E isso te deixa curioso para conhecer os outros mundos e ver como que vai ser o design daquele universo ali. Outro detalhe curioso sobre esse jogo é que o único lugar que você vai ter para poder salvar o jogo é no apartamento principal, que é o mesmo lugar que você escolhe a fita e continua a sua saga durante o jogo. E segundo a página do game na Steam, tudo que você está vendo no game foi criado para ele, desde as fitas VHS, a gravação delas, até a edição delas, o que deixa tudo muito mais interessante, porque mostra um desenvolvedor que realmente tem 1001 funções. E bora pro próximo. Ainda no dia 10 de dezembro, nós temos o lançamento de The Exit, Liminal Supermarket Horror. Ele é basicamente um jogo Backrooms, disponível para PlayStation e Nintendo Switch. Infelizmente não tem muita informação desse jogo disponível na internet. O que se sabe é que ele tem uma pegada meio retrô e que anteriormente tinha sido lançado para o Switch lá em julho, mas que agora está chegando para o PlayStation. E é isso. E bora pro próximo. O último lançamento previsto para esse ano é Carnival Massacre. Ele chega na Steam no dia 29 de dezembro. E vamos à sinopse do game. Inspirado fortemente nos clássicos do survival horror, Carnival Massacre
leva os jogadores a uma jornada assustadora em um parque temático amaldiçoado. Explore seus arredores, gerencie seu inventário bagunçado, resolva quebra-cabeças e mate os 4 líderes do parque. Jogue com a menina chamada Harley e vá em busca de sua irmã desaparecida. O que chama a atenção é o estilo gráfico que lembra o PlayStation 1 e ele tem uma vibe meio Silent Hill 3. E o nome da protagonista ser Harley, eu acho que não é coincidência, eu acho que tem inspiração na Harley Quinn, porque o tema do jogo é parque temático, né? E a Harley, né, a companheira lá do Joker, é meio que uma palhaça. Do mal, mas ainda uma palhaça. E dessa lista que eu acabei de te mostrar, os jogos que eu mais estou ansioso para testar em algum momento é Carnival Massacre, Dead Format, Routine e Sleepawake. São os 4 jogos que eu acho que tem mais futuro aí. E agora, comprometido, eu vou para as menções honrosas. O primeiro jogo que eu vou falar é o Be Crowned, e a sinopse desse jogo é a seguinte: um terror de sobrevivência surreal ambientado em um mundo onde os medos humanos ganham vida e o perigo espreita a cada instante. Explore as ruínas de um antigo mundo, lute contra monstros e tente sobreviver nesse mundo brutal. Você se tornará o salvador ou tentará destruí-lo? É um game que é dito que vai ter vários finais. Ele tem uma cara de Silent Hill, mais especificamente do Silent Hill Homecoming. A roupa do personagem, o visual do inventário, e aparentemente ele não é um game muito linear não, porque vão ter várias escolhas que você vai poder tomar ao longo do caminho que vão mudar o final. Pelo que eu entendi, você vai encontrar algumas pessoas ao longo da jornada e você vai ter a escolha de interagir de um jeito ou de outro com aquela pessoa, e isso influencia o resultado que você vai ter. É um game com visual bem macabro, mas que parece ser legal. E bora pro próximo. O próximo jogo dessa lista é o Contaminant, e a sinopse dele é a seguinte: uma aventura de sobrevivência em terceira pessoa, focada na história ambientada em uma realidade pós-soviética, onde batalhas complexas, quebra-cabeças alucinantes e atmosferas assustadoramente surrealistas colidem. Assuma o trágico papel de Maria, a amada neta do proprietário da fábrica, enquanto você procura por pistas sobre o destino de seu avô, dentro de seu legado metálico e assombroso. É um Silent Hill na Rússia. O visual dos monstros desse jogo é simplesmente medonho. E a personagem principal também é meio estranha a modelagem dela. A anatomia dela meio que não faz muito sentido. Parece que a pessoa tem muito tronco. Enfim, é um game que aparentemente tem uns cenários bem bonitos. E que sinceramente eu não sei muito o que esperar. Então, bora pro próximo. Lumina Veil. A sinopse desse game é a seguinte: assuma o papel de um streamer popular em uma jornada para um novo e estranho jogo. Ao mergulhar mais fundo, você se verá escapando do isolamento do seu próprio mundo, apenas para descobrir que as linhas entre fantasia e realidade estão começando a se confundir. E o que eu achei de informação desse game foi até que bem interessante. Ele é um game gratuito e que vai ser disponibilizado em episódios. Ele já tem uma demo disponível na Steam, que tem ali os capítulos 1, 2 e 3, e à medida que o desenvolvedor vai completando, ele vai disponibilizando para as pessoas testarem. E quando eventualmente ele tiver completado tudo, o game será gratuito. Eu cheguei a dar alguma testada nesse game, e ele tá com alguns problemas no computador. Crasha com certa frequência, tem uns bugs aqui e ali, mas é isso. É um projeto individual, é uma pessoa só fazendo, e é gratuito. Então fica de curiosidade. E bora pro próximo. Subliminal. Esse aqui, provavelmente, dos jogos dessa lista, é o que tem mais estrutura, mais pessoas desenvolvendo. A sinopse dele é a seguinte: ele é um jogo de terror psicológico inspirado nos backrooms, iluminação e renderização de ponta, níveis abertos feitos à mão, quebra-cabeça baseado em luz e perspectiva, espaços nostálgicos, rostos desconhecidos e uma sensação de que algo não está certo. Guiado pelo seu subconsciente, aventure-se profundamente em sua mente e reviva algumas de suas memórias centrais mais preciosas e sagradas. E o que eu posso falar desse game é que ele tem um gráfico absurdo, extremamente fotorrealista, e que ele vai ser single player. Os devs já confirmaram que ele vai chegar custando $10, o que traduzindo aqui pra gente seria ali na casa dos R$60 provavelmente. E ele vai ser disponibilizado por episódios. O primeiro episódio sai agora em dezembro, não confirmaram a data, mas eles estão prevendo para dezembro. E que em questão de hardware, ele é bem pesado. Ele tem como recomendado uma placa RTX 3080, mas vale dizer que ele vai ser disponibilizado no PlayStation 5, no Xbox e na Steam, obviamente. E para terminar, eu acho que esse jogo ele tem futuro. Esse tipo de game baseado em backrooms costuma ser interessante, mas o que eu achei meio pai, assim, meio sem graça, foi o visual do perseguidor. Porque enquanto o cenário é extremamente trabalhado, o perseguidor é meio bobo. É isso, bora pro próximo.
Vultures, Scavengers of Death. Enfrente os monstros deturpados de um mundo inspirado em jogos de sobrevivência dos anos 90, neste terror de sobrevivência tático em turnos. Como agente da Vultures, vasculhe a metrópole infestada em busca de materiais e informações que possam curar a infecção que assola o mundo. E é isso que a gente tem de informação. Ele é um game que mistura essa estética do PlayStation 1 com um gameplay tático por turno. Confesso que achei extremamente inusitado. Se tem um tema que eu não esperaria ver com gameplay tático, é justamente o terror. Eu não joguei todos os jogos do mundo, então eu não me lembro de um jogo que tenha feito isso anteriormente. Muito provavelmente existe, mas eu não lembro. Confesso que não me despertou muito interesse, então bora pro próximo. Echoes of the Living. Esse é um jogo que ele é basicamente o Resident Evil antigo, que tinha aquela câmera fixa com controle tanque, só que com gráficos modernos. Ele é um game que está sendo desenvolvido por um casal e que vem sendo muito elogiado, mas que sobre o seu lançamento tem uma questão. Esse game está em acesso antecipado desde 31 de outubro, que foi quando ele lançou, mas ele lançou meio entre aspas. A premissa do game é que você vai jogar duas campanhas, uma com personagem masculino e outra com personagem feminina. O que lançou no dia 31 de outubro foi apenas uma das campanhas. A segunda campanha, que termina o game, que completa tudo, só vai ser lançada na próxima atualização. O que não se sabe é se essa atualização vem ainda em 2025 ou mais pra frente. De qualquer forma, como ainda é um game relativamente recente, a gente tá falando aqui do final do ano, eu achei importante colocar ele aqui como menção honrosa, já que muitas pessoas podem ter passado despercebido por esse game, e eu acho que deveriam dar uma chance. E bora pro próximo. Recurrency, um jogo de survival horror clássico ambientado em um mundo cyberpunk preso em um loop temporal, onde tempo, humanidade e tecnologia convergem em uma espiral de mistério e terror. Descubra a verdade por trás do loop. Em um futuro corrompido por um sinal estranho, você assumirá o papel de Vera, uma pesquisadora que acorda no corpo de uma replicante. Explore o mundo bizarro que sucumbiu à influência de um horror cósmico. Resolva puzzles, enfrente horrores e desvende as origens do sinal que deu início a tudo. O loop muda tudo. Cada repetição oferece novas oportunidades para explorar, aprender e sobreviver. À medida que o tempo avança e o mundo desmorona, você descobrirá pistas que só existem em momentos específicos e eventos que se desenrolam de maneiras inesperadas. E o que nós temos de informação sobre o game é isso, e meia dúzia de vídeo e screenshot. Realmente tem pouquíssima informação desse game disponível na internet, mas ele é basicamente um game também com a estética retrô, câmera fixa e controle tanque, mas com esse diferencial de ter essa mecânica de meio que voltar no tempo, o tal do loop. Ele talvez tenha se inspirado naquele game da Arcane, o Deathloop, que pelo que eu sei tem uma mecânica parecida. Esse game tem uma demo disponível, e se vocês tiverem interesse na demo desse jogo aqui ou de outros jogos que eu falei aqui nessa lista, pode falar nos comentários que talvez eu faça um vídeo. E bora pro próximo. O último game aqui das menções honrosas é o Quarantine Zone: The Last Check. E a sinopse desse game é a seguinte: The Last Check coloca você no comando de um ponto de controle crucial durante um surto zumbi. Com suas ferramentas de análise avançadas e seus instintos, você deve decidir quem passa e quem fica para trás. Uma escolha errada pode fazer com que a infecção entre despercebida, mas manter a linha de frente é só o começo. Você terá que gerenciar recursos escassos, reforçar defesas e manter o acampamento vivo conforme o caos aumenta a cada dia. É um simulador de infecção, basicamente. Ele tem um gráfico mais simples, mas no quesito de mecânicas de gameplay, ele parece ter muita coisa. E dessa lista aqui, ele talvez seja o game que atraiu mais atenção do público, porque ele está na lista de desejos de mais de 1 milhão de pessoas, conforme a Steam. Ele não tem uma data de lançamento definida, mas, segundo os devs, eles estão próximos de anunciar. Então, aparentemente, dezembro desse ano. E por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado da seleção de jogos de dezembro de 25. O próximo vídeo é detalhando a atualização de Outlast. E é isso. Eu fico por aqui e até um outro vídeo.